Hello again, it's me, Thales. How are you doing? Espero que você esteja bem. Mais um vídeo. We will continue studying the present perfect tense, seeing more examples. Nós vamos continuar estudando o presente perfeito com mais exemplos, mais situações, um pouco mais de detalhe, porque é um tempo verbal que não dá para a gente concluir. Aliás, nenhum tempo verbal em inglês você vai concluir o estudo de uma lição e vai dizer, eu nunca mais vou ver esse tempo verbal na vida. Não, porque, assim, o tempo verbal em inglês é a fundação, né? É como se você estivesse construindo uma casa. E à medida que você vai construindo, os pavimentos dessa casa, desse prédio, você vai notando que um conteúdo se torna pré-requisito do outro e você precisa revisitá-lo constantemente. So that's the case here. There is no turning back, ou seja, é um caminho sem volta, não adianta você tentar voltar atrás. But it's a wonderful world, right? É um mundo maravilhoso, o mundo do inglês. Então vamos continuar. Gente, meu pé tá doendo, hein? Jesus Christ, I have a terrible footache. Let's get going before anything else happens. As I told you, I want to eat something. Eu quero comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome, né? Então vamos terminar aqui. Bom, eu já falei antes e repito. O verbo que termina com ed é um verbo regular. It's a regular verb, right? O particípio passado dos verbos regulares é igual ao past simple. Então, por exemplo, se eu coloco o verbo receive, que é o verbo receber, o passado simples dele vai ser received e o particípio também received. Se eu usar o verbo start, o passado simples vai ser started e o particípio passado também started. Então, assim, é bem previsível, você não tem que se preocupar com o particípio passado desses verbos regulares. O que você tem que se preocupar, são os verbos irregulares, Os verbos irregulares você tem que memorizar. Os verbos têm uma estrutura diferente, Em alguns casos, o particípio passado pode ser igual ao passado, mas não é uma regra. Vamos pegar aqui o verbo se. O passado simples é só e o particípio passado é seen. Se, só, seen. Então, no present perfect, eu uso esse verbo aqui, tá? Fall é o verbo cair. Fall, fell, fallen. Caído, o particípio passado. Fallen também pode ser um adjetivo, gente? Fallen angel. Anjo caído, Aqui tá como se fosse um adjetivo. Eu adjetivei, digamos assim, um termo no particípio. Que a gente faz isso em português também, então fica uma coisa similar. Agora vamos ver exemplos no present perfect, mas contextualizados com contextualizados com as situações em que nós usamos o present perfect. I've lost my keys. It happens quite often, actually. Isso acontece com até alguma frequência, na verdade, Eu perdi minhas chaves. I've lost my keys. Essa ação é uma ação no passado, eu perdi minhas chaves. Mas tem um resultado agora no presente, ou seja, tem uma conexão com o presente. Por quê? Eu digo que eu não tenho as minhas chaves agora. I've lost my keys, so I don't have them now. Eu não tenho as chaves agora. Observe que aqui eu usei um pronome, objective pronoun, substituindo my keys. Nós vamos estudar isso ainda, tá? Eu só estou adiantando. Então, I've lost my keys, so I don't have them now. It has a connection with the present. The result of this action can be seen right now.
ok? O resultado dessa ação, ela pode ser observada no agora. I've lost. O verbo lost, ele vem do verbo lose, que é o verbo perder. Lose, passado é lost. Past participle, lost. Este verbo a gente usa no present perfect. Tá, você não cometeu um erro, não? Você repetiu aqui? Não, é assim mesmo. Aí você me pergunta por que é assim, eu não sei. Né? Tem algumas coisas em inglês que você não sabe por quê, ou seja, é regra. Você memoriza, né? É o famoso aceita que dói menos, né? Mas assim, gente, não é difícil não. Pode ser muita informação no início, mas aos pouquinhos você vai memorizando. Lose, lost, lost, ok? So we use this column to use in the to employ in this verb tense. Nós usamos essa coluna aqui para aplicar o verbo. He's gone to the party. Por exemplo, eu pergunto, eu tô querendo saber onde Bob está. Aí eu pergunto, where is Bob? Onde está Bob? Aí a pessoa me responde, he's gone to the party. Ele foi para a festa. Por que ele usou, a pessoa que me respondeu isso usou o present perfect? Porque ele foi para a festa, ele não está aqui agora. Então, tem conexão com o presente. O resultado desta ação ou desse evento pode ser observado no presente. Então, he's gone to the party, he isn't here right now. Ele não está aqui agora. O verbo gone é o particípio passado, past participle, do verbo go. Go, went, gone. Ok? She's bought a new bag. Ela comprou uma bolsa nova. Certo? Bought. Bought é o passado do verbo buy. E o particípio passado também. Por isso que eu uso o particípio passado bought aqui nessa frase. Aí você me pergunta, she's poderia ser is? Não. Por quê? Porque logo depois do apóstrofo S, eu tenho o verbo no particípio passado. Então, o tempo verbal não é o present simple. É o present perfect. She has bought. Então, essa abreviação se refere ao verbo has. Nós ainda não vamos ver frases na negativa no detalhe, apesar que lá no vídeo inicial a gente já deu uma palhinha de como funciona, né, a estrutura do verbo. I haven't seen her yet. Eu não a vi ainda, né? Eu já introduzi essa palavra para vocês. Essas palavras, assim, são chaves para ajudá-los a identificar qual tempo verbal adotar, né? Apesar que não é uma regra absoluta, mas ajuda, tá? Eu não posso afirmar nada assim, isso é uma regra absoluta. Sempre que você vir o verbo, o advérbio yet, vai se referir ao present perfect. Não necessariamente. Yet pode ser várias coisas, tá? Yet, inclusive, pode ser, pode expressar uma ideia de adversidade, né? Como se fosse um advérbio. Pode vir no início da frase. Yet, tananana, a gente vai estudar ainda. Então, assim, em inglês tem disso, tá? Uma palavra nunca é somente o que a palavra diz. É igual ao português mesmo, né? Não tem uma regra mega, hiper blaster absoluta. I haven't seen her yet. O verbo see, o passado simples é só, e o particípio é seen. Então, eu uso esse verbo nesta frase porque é o present perfect que estamos falando. E a negativa do have é haven't. Nós já vimos. In the present perfect tense, we use the verb have to make questions, to make affirmative sentences, and to employ in negative sentences as well. Então, no presente perfeito, nós usamos o verbo have para fazer pergunta, para negar
e para afirmar também, tá? Inclusive em respostas curtas, né? Nós já vimos essa questão no vídeo passado. I highly recommend you to watch. Have you finished reading the book? Eu te emprestei um livro, tá? Yeah. I lent you a book. Eu emprestei a você um livro. I lent you a book. You borrowed a book from... I'm sorry. I have to change my hands here. Esse negócio de segurar o celular para gravar é amador, mas é a única forma que eu utilizo, né? Então, às vezes, eu tenho que descansar a mão aqui. You borrowed a book from me. Também vamos estudar, mas assim, vem na minha cabeça, eu mostro para vocês, porque, né, ajuda a enriquecer, né? Para não ficar uma exposição somente de gramática, né? I lent you a book. Eu emprestei a você um livro. Então, lent é o verbo emprestou, né? É o verbo no passado. Aí você me pergunta, Thales, o verbo emprestar é um verbo regular ou irregular? É irregular, porque lent é o verbo no presente, lent é no passado e lent também é no particípio passado. Aqui essa frase I lent you a book é uma frase no passado simples, tá? Aí, essa frase de baixo aqui, you borrowed a book from me. Você pediu um livro emprestado, né? Você me pediu um livro emprestado. Então, assim, observe que as estruturas em inglês, elas não seguem exatamente a mesma regra do português. Você não pode ficar traduzindo tudo ao pé da letra. Então, é por isso que o inglês é interessante. E você somente vai aprender inglês quando você esquecer, entre aspas, o português, né? Borrow é um verbo regular, porque eu acrescentei ED. Right? Borrow. Borrowed, borrowed. Essa frase está no passado simples. Aí você fala assim, have you finished reading the book? Você terminou de ler o livro? Aqui é uma frase no particípio passado, o verbo finish também é um verbo regular. Por que tem um verbo com ing aqui? Depois do verbo finish, caso haja um outro verbo imediatamente após, eu tenho que acrescentar ing. Tem uma série de verbos, tem uma série de preposições, tem uma série de palavras, né? Que exigem um verbo ing depois, caso você use um verbo ing. Né? Have you finished reading the book? Yes, I have. No, I haven't. Aí, finalizando esse vídeo, por que essa pergunta tem conexão com o presente? Por que essa pergunta, ela tem um resultado prático no presente? Eu perguntei se você terminou de ler um livro, porque o livro está com você, né? Have you finished reading the book? Ou pelo menos assim, eu não sei se você terminou de ler o livro agora, se você conhece o conteúdo todo do livro agora. Aí, have you finished reading? Aí você responde, yes, I have. So, give it back to me. Sim, eu terminei, então me devolve o livro. No, I haven't. Ok, I will give you some time so you can read it. Então tá bom. Vou te dar mais um tempinho para você terminar de ler. Ok? Alright, that's it. So far, so good. Até aqui tudo bem? Next video, we will continue studying this verb tense. Vamos continuar estudando esse verbo. Lembra da palavrinha yet? Nós vamos abordá-la no próximo vídeo, dentre outras palavras, ok? Have fun, divirta-se.